Salve, salve, galera! Boa noite, pessoal! Enfim, conseguindo restabelecer as conexões com a Twitch. E pasmem, o problema é com a Twitch. Eu testei no YouTube e não tive problema. E pasme, o problema é a conexão quando eu boto o cabo no notebook. Quando eu liberei o cabo e botei no Wi-Fi, funcionou com a Twitch. Gente, que trelelê doido. Não sei até quando a Twitch vai me deixar de castigo, mas hoje a gente vai fazer transmissão via Wi-Fi. O pessoal que orienta configuração de OBS deve estar me jogando pedra. Não, no Wi-Fi não. Eu disse, ó, mano, é o que a gente tem para hoje. Então é assim que a gente vai. No Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que o pessoal, quer dizer, nós trazemos alguma coisa da cena do RPG nacional que tá rolando aí nas mensagens, nas postagens, nas trocas de informações com a galera do RPG brasileiro, tendo o Lucas Malk como responsável. Mas, Lucas, eu tô atropelando tanto aqui as coisas que eu esqueci de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fiquem à vontade, sentem em qualquer lugar confortável, pois é esse moço aí que vai comandar o show. Lucas! Bom dia para quem vigia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme. Aqui é o Lucas Malk e hoje estamos com um jogaço. E cara, quando o pessoal compartilhou em um dos grupos, eu falei: caraca, velho, é um jogo patrocinado pela prefeitura. Caramba, que marco por esse, né? E é um jogo que você incentiva a história, entendeu? Do Brasil. Então eu falei, melhor ainda, né? E esse jogo foi espalhado de uma maneira que eu fiquei muito feliz com a comunidade. Quando chegou, o pessoal estava postando os links, incentivando que fossem postados os links, né? E foi colocado isso em vários grupos. Agradecimento aqui principalmente ao pessoal da comunidade do RPG Solo brasileiro, que foi boa parte do pessoal do solo brasileiro que fez isso, né? O Guilherme Monocores, Lucas Peixoto, Thiago Jung, Tarcísio Lucas. Cara, foi muito legal, né? E eu estou participando de outros grupos, inclusive também envolvidos com o Rio de Janeiro de maratona literária. Então, quando as meninas souberam disso, as meninas ficaram maravilhadas, né? Então, antes de eu passar para falar sobre um deles, eu já vou agradecer muito por esse jogo, entendeu? Vocês dois estão de parabéns, né, por esse marco aqui. E quem fez esse marco do Rio 1710 foi o Rafael Cury. Dá uma boa noite aí para a galera, Rafael. Boa noite, galera. Boa noite, Lucas e Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz que esse trabalhinho tenha chegado aí, o trabalho tenha chegado até vocês no Pará, em São Paulo aí. Bom, eu sou Rafael Cury, né? Sou autor do projeto 1710 e coautor do jogo, né? Eu sou coautor com o Alfredo. Eu sou arquiteto, trabalho no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é um órgão da prefeitura, né, que é o órgão que trata do patrimônio cultural, material e imaterial da cidade. Eu trabalho lá há 10 anos e a maior parte desse tempo eu trabalhei com pesquisa lá, né? Até que no ano passado eu recebi um convite para ser gerente de design e educação patrimonial. Então, assim, eu passei a lidar com as redes sociais, né, do Instituto, e com esse aspecto da promoção do patrimônio cultural carioca, voltado especialmente para a educação, né? Que é uma área que pô, tem um carinho enorme, né? Assim, eu gosto muito do Rio de Janeiro, uma cidade que me encanta, assim, as raízes do Brasil estão ali, né? Sem dúvida. E eu sou RPGista, né? Eu jogo RPG desde os anos 90, né? Já joguei aí D&D, AD&D, D&D terceira edição, GURPS, Vampiro, Cthulhu, vai aí, sei lá. E é isso, cara. E calhou, assim, de eu ter essa oportunidade muito feliz, sacou? De estar no lugar certo na hora certa, né? E eu sugeri que a gente fizesse esse livro, mas a história começou antes, né? Porque antes de eu ser arquiteto, eu sou RPGista, né? Aliás, eu acho que eu escolhi fazer arquitetura porque eu jogava RPG, né? Eu curtia fazer os mapas e tal, fazer a arquitetura da parada, né?
Mas enfim, né? Então foi isso, foi uma coisa muito fortuita e muito obrigado por ter convidado, fico muito feliz de estar trocando essa ideia com vocês aí. E meu camarada, grande amigo Alfredo de infância, falei. Bem, e também o Alfredo Nada, que é um dos autores. Dá uma boa noite pra galera, Alfredo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas, Rodrigo. Bem, eu joguei, né, um RPG com o Rafael, jogou com o GURPS, mestrou a Tomate. respeito dessa época, né, passando em 700 e pouco. E desde a época que o jogo estava ficando muito bom, o Rafael falava, pô, você merece um livro, né? Daqui a pouco saiu um livro. E, bem, eu ajudei, né, a fazer o sistema. Ele me pediu assim, vamos fazer um sistema para a prefeitura, né, uma coisa voltada para a educação, que seja simples. Então, o jogo foi desenvolvido sob medida nesse sentido, né? Feito para ser uma ferramenta simples para professores e outras pessoas que não necessariamente tiveram um contato muito prolongado com RPG, pudessem aprender rápido e pudessem transmitir para os seus alunos e, dessa forma, criar uma narrativa e um aprendizado. E é muito fortuito, né, esse tema, porque não é tão explorado. Tanto, assim, nós tivemos, né, alguns cenários já feitos, né, sobre o Brasil, como aquele desafio de Bandeirantes, não sei se vocês conhecem, né? Entre outros, mas eu acho que ainda é um terreno que precisa ser muito explorado, que não foi muito explorado tanto no RPG quanto no cinema, por exemplo, e que é tão rico, até mais, sabe, quanto o mítico faroeste norte-americano, né? Aqui foi muito mais, sabe, muito mais intenso. Teve coisa muito mais louca, sabe? E as pessoas precisam conhecer. Então isso, para mim, foi uma coisa muito fortuita. E minha formação é como jornalista, só para encerrar isso. Show. Bem, eu já gostei muito, já, tanto da apresentação de vocês dois. Agora eu vou passar para o meu amigo Raga, para ele poder chegar e fazer a pergunta dele. Chegar Raga, chegando, né, com Lucas? você. Isso. Bom, mas antes de eu perguntar, até porque os meninos já meio que adentraram dentro de algumas coisas que eu queria perguntar, deixa eu também então mostrar aqui a página da onde vocês vão encontrar o Rio 1710 para vocês acessarem. Tá aqui a página da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Aqui tem uma introdução, a capa do livro, muito bonita, diga-se de passagem. Tem aqui um trechinho que vocês podem conferir com conteúdo e ilustração interna. E tem aqui, olha só que legal, o livro digital para você baixar gratuitamente. E tem uma versão para você imprimir e uma outra com lombada, capa com lombada. Muito legal. E também tem perguntas e respostas para vocês darem uma conferida desse material. Daqui a pouco eu vou abrir aqui o arquivo para a gente ver junto. Mas antes, enquanto eu vou abrindo, eu me viro para os meninos e pergunto: como foi o envolvimento da Prefeitura do Rio de Janeiro na viabilização desse jogo? Por que eu estou perguntando para vocês? Quando eu vi o lançamento do Rio 1710, eu fiquei pensando, caramba, conseguiram viabilizar um jogo de RPG por um órgão público. E fiquei pensando, vai que essa moda pega no Brasil inteiro. E, claro, não precisa se limitar a tão somente RPG. Tem muita gente aí produzindo ficção, romance e dentre outras coisas que não tem condições de fazer um trabalho editorial para viabilizar a sua publicação. E aí eu me pergunto, me viro para vocês, deixa eu parar aqui de viajar, porque eu fiquei viajando pra caramba, mas eu prefiro escutar vocês para depois desdobrar com outras perguntas em torno disso, que eu fiquei muito interessado na experiência de vocês envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quem começa? Isso é com o Rafael, total. Cara, então, como eu já comecei a dar uma palha, né? Eu fui convidado a ocupar esse cargo, né? Que tinha como uma das funções desenvolver projetos ligados à educação patrimonial, de difusão de conhecimento sobre o patrimônio cultural do Rio. Sacou? Só que eu sou RPGista, né?
Então, assim, eu acredito realmente que o RPG, qualquer tipo de RPG, ele tem um aspecto educacional, né, em si mesmo, assim. E eu acho assim que esse projeto de jogo voltado para a educação, ele precisa fugir daquele estereótipo do jogo chato, sabe? Pô, geralmente você pega esses jogos educacionais, são chatos pra cacete, né? Então, assim, eu quis imaginar como realmente assim, permitir uma imersão da pessoa, do estudante, ou da pessoa adulta, que seja, né? Até da criança, sabe? É assim, eu tenho uma filha de 6 anos, eu já joguei RPG com ela, sabe? E eu realmente acredito que é uma ferramenta incrível, assim, para desenvolvimento de competências, sabe? E emocionais, inclusive, sei lá, não só competências tipo matemática, mas também competências emocionais, né? Como, sei lá, desinibição, coragem mesmo, ponderação, sacou? Então, assim, me ocorreu imediatamente esse projeto, já era uma coisa que eu queria fazer para mim, sacou? Então, e tive muita sorte também, eu preciso agradecer, né, primeiro de tudo ao coordenador lá, o Fabrício Iório, que também já jogou RPG. E tem isso, né? A gente vai conhecendo os RPGistas ao longo da vida e vai, pô, fazendo contatos, né, amizades e tal. E, cara, quando uma colega que era essa gerente de design foi para um outro lugar, sacou? Pediu para ir para um outro lugar, recebeu um convite lá. O Fabrício me falou, cara, eu já tinha trabalhado para essa gerência na produção de um livro que saiu 2 anos atrás, que chama Mulheres e a Construção da Cidade, que é um livro sobre algumas arquitetas e urbanistas mulheres no Rio de Janeiro. E aí, cara, o Fabrício me ofereceu esse cargo, sacou? E eu falei com ele, assim, a gente estava almoçando, eu falei, cara, vamos fazer essa parada então, como um projeto de educação patrimonial. E ele se amarrou, e sou muito, muito grato, assim, pô, o Fabrício me deu muita força lá, me ajudou pra caramba, acompanhou, a gente fez uma sessão de jogo lá, assim, pra testar, sacou? Foi mó barato, assim, com os colegas de trabalho, assim, o pessoal realmente se interessou pelo tema. E aí eu fui falar com a presidente lá, a Laura, né, a Laura de Blasi, que é a presidente do Instituto, né? Apresentei para ela o projeto, levei alguns números, sacou? Falei, olha, a quantidade de jogadores, pô, a gente percebe que vem aumentando a comunidade de jogadores, né, com a internet, e que hoje já tem uma produção acadêmica, literária, sobre esse aspecto educacional do RPG. Não é mais assim, não é uma viagem falar disso, né? Então, cara, apresentei para a Laura, ela não conhecia o tema, mas foi muito generosa, assim, ouviu, sabe? E achou interessante, sacou? E, assim, a produção do livro, cara, foi muito dentro ali do Instituto, sacou? Ela não demandou praticamente nada fora, nenhum recurso, de nada, sacou? Eu fiz no meu tempo ali, entre as outras coisas que eu tinha que fazer, eu fui fazendo, sacou? Ao longo do último ano e meio, né? Pô, aí pedi ao meu amigo Alfredo, né, a gente joga, a gente tem um grupo desde a pandemia, a gente joga todo final de semana, né? E aí esse grupo, cara, essa campanha que o Alfredo mencionou, né, que a gente foi 1 ano e meio jogando praticamente todo final de semana. E, cara, foi muito maneiro, assim, os caras foram parar nas minas, voltaram pro Rio, fizeram altas aventuras aí, altas barbaridades, mas maneiro, assim, foi bem divertido, sabe? E ao mesmo tempo envolveu vários conhecimentos, assim, de lugares, de culturas, sabe, de personagens, né? E foi assim, cara, esse caso da prefeitura especialmente foi isso, foi muita sorte, né, de eu estar lá no lugar certo, na hora certa, e pessoas que, pô, ajudaram muito no caminho, assim, né, lá dentro do Instituto, e os meus amigos, né, cara, esse grupo de RPG que me ajudou pra caramba, principalmente o Alfredo, pô, revisou o livro várias vezes, pô, criou o sistema sabe, muito mais dele do que meu, assim, porque ele, cara, ele trouxe essa estrutura do sistema que cara, gostei muito, assim, posso elogiar, pô, depois a gente foi melhorando, assim, mas eu fiquei bem satisfeito com o sistema que ele criou, é bem simples, é bem fácil de modular, né, mas é isso, tá? Estender Muito mais, bom. assim. Alfredo, tu quer complementar com alguma opinião, assim, da tua perspectiva de quem não ficou tão direto, mas acompanhou esse processo? Não, então, quanto a
a conexão, né, com a prefeitura do Rio de Janeiro, assim, eu não tenho nenhuma. Eu não trabalho lá, eu nem moro no Rio de Janeiro ou Niterói, eu moro no Nova Friburgo. Então, assim, nesse ponto, né, eu acho que, assim, eu não sei, assim, eu não cheguei a fazer uma pesquisa para ver se algum outro trabalho de RPG no Brasil já tinha sido feito com financiamento público, né, ou pelo menos com apoio público nesse sentido. Se não foi, é muito interessante, né, que esse projeto, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, tenha sido vanguardista e, Mas né, tá uma eu coisa, desculpa. espero que, né, eu espero que, né, isso abra outras portas, né, que isso Sim. gere outros incentivos para que outras pessoas também possam fazer isso. Acho que é o que importa, né? Porque quem joga RPG quer que o RPG cresça. Uhum. Ter mais chance de você escrever um material e conseguir publicar, ou até como jogador você participar de encontros, né? Que acontecem com mais frequência se tem mais gente jogando. Esse é o meu ponto. Então, Mas é só assim, uma coisa que esse projeto foi feito, não foi exatamente uma publicação um financiamento da prefeitura, Uhum. entendeu? Não houve financiamento nenhum, não houve grana, foi tudo colaboração, entendeu? Assim, eu sou funcionário lá, estava desenvolvendo esse projeto, e esses meus amigos colaboraram, assim, né? Assim, a gente, pô, sentou, a gente joga direto, né? Aí eu mas comecei houve com... um apoio, né? Essa questão. Foi Assim, houve um apoio nada, institucional pessoas e Posso, numa tal. plataforma. posso colocar aqui umas questões que geralmente não se vê na produção de um livro de RPG, mas tem custo? Revisor, diagramador, leitura sensível, tudo isso entra no... detalhe, ilustrador, que é um dos custos, um dos maiores custos da produção de um livro, se este livro tiver muita ilustração. Então, tudo isso, quem está produzindo o RPG tem que colocar na conta. Aí, se por acaso uma entidade pública aponta, sinaliza a possibilidade de, vamos dizer assim, financiar, entre aspas, como o Rafael comentou, mas ela de alguma forma ajudou, não ajudou? Veja só, as ilustrações, a maioria delas é banco de dados Uhum. público de imagens em domínio público, que é gratuito, assim. Eu só pedi autorização lá dos órgãos, mas é tudo público. E está digital disponível. Tem alguma coisa de inteligência artificial, porque a gente estava fazendo algumas experiências na época, né, com essas ferramentas de ilustração, assim, para o nosso jogo, né? Então, cara, a gente estava chegando nos resultados legais, eu queria ilustrar algumas coisas, então usei também, sacou? Botei lá também. E no final, cara, o Bernardo, que é nosso amigo, porra, é um artista incrível, que a gente admira, que joga com a gente há trocentos anos. Eu, o Bernardo e o Alfredo, cara, a gente se conhece desde o ensino médio, sacou? A gente joga RPG desde, são quase mais de 20 anos, entendeu? Então, assim, foi uma parada feita, começou com esse jogo, a gente querendo fazer uma parada pra gente, que seja legal, que seja divertido, porque a gente acredita nesse cenário, acredita que, né? E quando eu trouxe esse componente educacional, institucional, isso meio que já estava ali, a gente já conversava sobre isso, a gente já, entendeu? E a coisa toda, cara, foi feita, por exemplo, a diagramação. Eu fui fazendo no Canva, sem recurso, a gente foi fazendo, cara. Tem lá, entendeu? As ferramentas. Todo mundo Eu que trabalhou nisso não ganhou nada, né? Não, assim, eu sou funcionário da prefeitura, né? Tipo assim, eu tenho meu salário, mas por isso que assim, esse volume de trabalho, de diagramação e tal, pô, assim, foram muitas horas, muitas vezes eu trabalhei fora do meu horário, inclusive, assim, porque estava fazendo mesmo, que eu estava gostando, né? Estava empolgado com a parada, com a ideia, justamente a ideia de, essa ideia que você falou, da prefeitura, de uma instituição, lançar um negócio desse. Eu sei, pô, eu acredito que é uma parada muito interessante, assim, muito auspiciosa, para usar um termo, Muito bom, né? Mas muito é bom. isso, cara, assim, a grana mesmo, cara, foi bem curta, sabe, assim, Otário, nem falando que é isso, entendeu? Não existe muito recurso mesmo, a gente tem que lidar com pouco recurso, né? Sim. E eu queria sinalizar isso para os autores, sabe? Uma coisa importante, cara. Os recursos que a gente tem hoje são fantásticos. Para quem cresceu querendo fazer um livro nos anos 90, é inacreditável, cara. Você poder diagramar no Canva uma parada, entendeu? Criar uma ilustração com IA e, assim, fazer arte final e fazer, caralho, mandar ilustrar, mandar encadernar, fazer um livro pronto em casa, sacou?
As ferramentas que a gente tem hoje são muito fantásticas, os bancos de imagem públicos, sacou? Então, assim, tem que aproveitar isso aí, né? Usar o tempo, né? Usar o tempo, conhecimento, tal, estudar, pesquisar e tal. Muito bom. Lucas, Bem, eu vou aproveitar um gancho da Tati aqui, né? Que a Tati já fez a pergunta. Tati, segura as perguntas, você tá fazendo pergunta que é igual a minha. A Tati fez outra pergunta que eu já tenho atenção. Desculpa. A Tati tá roubando minhas perguntas. É, eu vou já então aproveitar e perguntar, né? Essa parte do vocês citaram o sistema, né? Uma coisa que é muito importante, justamente para quando algo que a prefeitura com certeza ela já pensou, ela pensou na parte de educação. A facilidade que tem que ter quando entra em uma sala de aula, né? E o tempo que se tem de uma aula em si, né? Quando o professor ele tem somente 45 minutos, meia hora, uma hora para poder falar, né? Raros os casos que são 2 horas, quando é duas matérias. Isso, geralmente, em poucas matérias tem isso, né? Num momento que cada vez mais o Brasil em si está desvalorizando a educação. A gente sabe pelo que a gente está passando. Eu trabalho em áreas de escola, eu sou eletricista, mas eu trabalho na parte de escola, e eu vejo como que está sendo isso. Até mesmo a briga pelos professores quando eles estão em sala de aula para poder motivar o aluno. E o que me ajudou em sala de aula foi o RPG. O RPG, eu era péssimo em matemática, e o que me ajudou foi justamente o RPG em sala de aula, com professores incentivando em sala de aula com RPG. Né? Foi meu pai que me mostrou o RPG através dos livros jogos, né? E foram alguns professores, inclusive um deles, que é o Bar, que me ajuda, o Bar é o que organiza o Chifante Santos lá na região de Santos, e ele me ajuda bastante a me motivar para sempre continuar o projeto ativo do RB para todos, né? Então, a minha pergunta é justamente nessa. Como que foi essa parte de desenvolvimento do sistema? Como que foi essa elaboração do sistema para ele poder chegar e ir parar em sala de aula? Quem pode responder? Essa eu já sei quem pode começar a responder, mas qualquer um dos dois pode começar. Já começava? Eu não sei. Quem começou a criar o sistema foi o Alfredo, né? A base, a estrutura. Ele... Assim, eu peguei elementos de 3 sistemas que eu joguei, mais do que outros, né? Que no caso foi normalmente, pegando essa ideia de que todo mundo tem um acesso mais fácil a um dado de 6 lados, né? Já optei por usar, né, esse tipo de dado de 6 lados. E outro motivo é porque, assim, eu sou um grande fã de GURPS. Eu sei que tem muita gente que torce o olho, sabe? Mas tem muita gente que quem gosta, gosta muito. Então, Eu assim, perdi um olho em GURPS. então, assim, um abraço pra quem é de GURPS. E com elementos, assim, que auxiliam na narrativa, né? Como a gente colocou, assim, né? Os deméritos e as aptidões, né? Eles foram feitos baseados no sistema de World of Darkness, que é aquela descrição grande, mais elaborada sobre uma desvantagem ou vantagem do seu personagem. Que também, né, simplifica. Naturalmente, o próprio nome do demérito ou da aptidão simplificam e já dizem com grande grau o que é. E dentro disso, colocamos a lógica, né, que tem no D&D. E, assim, na verdade, eu nem joguei, né? Eu nem sei se começou no D&D da 4ª edição ou se é uma coisa só da 5ª. Essa coisa de você colocar vantagens ou desvantagens em cima de jogados.
eu vi pessoas jogando a quinta edição, e foi dali que eu peguei essa ideia. E apliquei no D6 e misturei todos esses elementos, sabe? Tentando fazer de forma mais simples possível. Né? Que a ideia não era tentar fazer assim, realista, como é a proposta do GURPS, sabe? Ou uma coisa totalmente que lembra um pouco mais de videogame, né? Como são alguns sistemas tipo D&D quarta edição, na minha opinião. Parece que pegaram um sistema de um videogame, né, de computador, assim, por exemplo, e botaram no papel para tentar servir como um sistema de RPG. Essa é a minha impressão daquele sistema. Né? Então eu tentei... Acho que todo mundo, né? Então, assim, eu acho que... E dizem que a quinta também é um pouco assim, mas eu não joguei nem a quarta nem a quinta. Eu joguei a quarta um pouquinho, mas a quinta eu nunca joguei. Então eu não posso falar se é ou não. Eu vi jogando. Mas, então, assim, eu peguei esses elementos, né? E justamente esse elemento da vantagem e desvantagem numa jogada, que é uma coisa que, como o D&D quinta edição, ele está em voga agora, né? Está sendo falado, tem celebridade, Hollywood jogando ao vivo, né? Eu acho que seria uma maneira de atrair um público que talvez já esteja familiarizado com essa ideia, né? Que goste dessas dinâmicas. Foi essa mistura de elementos, né? Tentando fazer, né? Testando, né? Matematicamente, para ver se dava certo. Essa coisa tinha uma coerência e um equilíbrio em suas partes. Tem. E, além disso, uma das grandes coisas desse sistema é que ele permite que qualquer mestre, o jogador, possa acrescentar elementos que não estão ali para um outro tipo de cenário, por exemplo. Nessa questão das deméritos e aptidões, né, tem um bom número, né, de exemplos no livro, mas pelo modo que eles são feitos, facilita com que qualquer pessoa, qualquer narrador possa modificar ou acrescentar sem que isso cause um problema em todo o equilíbrio do jogo. Entendeu? Causa, né, um efeito em cascata, onde aquilo ali vai fazer com que o resto, né, fique um poder inferior ou superior na ficha. Não sei se eu consegui ficar claro nesse final agora. Posso acrescentar um negócio? Eu gosto muito, assim, o que me chamou a atenção, assim, de cara, quando o Alf me mostrou esse sistema, foi que todas as jogadas seguem um raciocínio bem simples, né? Que é tirar o maior número possível em 2 dados ou 3 dados, né? Que você tira, às vezes, o maior ou o menor, vantagem e desvantagem, mas sempre tirar o máximo possível. Joga os dados, acrescenta os bônus de atributo, se tiver de aptidão, se o mestre quiser adicionar algum outro bônus. E assim, é bem focado na modularidade, assim, as regras podem ser subtraídas sem prejuízo, entendeu? Isso que o Alfredo falou é interessante, que ele é bem modular, assim, você pode acrescentar regras ou pode subtrair regras sem comprometer o funcionamento e o certo equilíbrio do sistema, entendeu? E eu acho que essa é uma boa qualidade, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início, né? E eu fui desenvolvendo, assim, né? A partir de um esboço que o Alfredo formulou, assim, me apresentou, a gente foi aí afinando, assim, eu sugeri alguns acréscimos e tal, a parte, assim, nos atributos, enfim, fui modificando, né? Estava trabalhando nisso como um trabalho diário, né? Assim. Então a gente foi e chegou nisso aí, né? E eu gosto. Eu achei que ficou um sistema bem honesto. Raga, pode fazer a sua pergunta. Ou roubar, de repente. Vou roubar, né? Não, mas eu não vou roubar, não. Eu vou mostrar aqui. Eu já baixei o jogo, o arquivo digital. E eu quero mostrar aqui para quem estiver acompanhando, para já dar um vislumbre do que vocês poderão já ter em mãos quando também baixarem o arquivo. Olha só, tá aí para vocês darem uma conferida. Vamos aqui baixando um pouquinho. Aí eu vou me virar aqui para vocês dois. Tudo bem que o Alfredo ajudou mais no sistema, mas imagino eu que ele deve ter dado também alguns pitacos
na apresentação do livro. Mas vai acabar que quem vai responder mais a minha pergunta vai ser o Rafael. Rafael, tu montaste tudo isso no Canvas, né, cara? Aí eu te pergunto, o Canvas é realmente uma ferramenta muito aliada para essa destinação, que, olha, tá bem legal, ela tá bem ordenada, tu optaste em fazer em coluna dupla, que é o tradicional, né? Mas também tem umas páginas interessantes como essa aqui, olha só. Isso aqui tá lindo, cara. Tá de muito bom gosto o layout dessa página. Olha aqui também, cara, quando tu coloca mapa, dá outro sabor pro livro e Tem pro cada jogo. mapa maneiro nesse livro. Mano do céu, cara. isso é muito bom. Bora São baixar. públicos históricos aí. Isso é bacana, porque isso é educação patrimonial, né, cara? Você saber Sim, conhecer a história da cartografia e da arte da nossa região aqui, né? muito bom. E aquela coisa, né? Quando você, por exemplo, começa a mestrar um RPG, vocês que... Lucas Malk, né? Você que provavelmente adora World of Darkness, né? Vampiro à Máscara, Pior que não. né? Não? Não. Eu gosto. Eu não gosto de D&D, eu gosto de... Não, mas o apelido Não, dele não é originado do Mundo das Trevas. não? Pior que o meu apelido realmente não é original do Mundo das Trevas. Eu achei que O fosse. meu apelido mal, que ele veio de menino maluquinho. Eu não conseguia falar menino maluquinho, eu falava malquinho. E aí pegou esse apelido, né, na escola, malquinho. Depois chegou, quando teve uma vez lá na escola, veio o José Vasques e uns outros amigos meus. Cara, tem um livro com teu nome. Eu, como? E a família é igualzinha a você. Eu, não é possível. E aí, quando a gente foi ver, era Vampiro Máscara e era dos Malcavianos que estavam falando, eu falei, caraca, velho, eu tô no livro, velho. E eu falava que eu era aquele doidão que tava de coisa pra baixo, né? Então, tipo, eu fiquei fascinado por isso, né? Mas ele não, o mal que não veio de Malcaviano. Tá. Difícil de jogar, mas é maneiro. Então, mas de qualquer forma, assim, eu acho que quando você joga um RPG e você utiliza um cenário real, tá? Você, sei lá, existem, né, você cria várias cenas de algum lugar que está sendo citado nesse livro e você tem a chance, se você não mora no Rio de Janeiro, até se você mora, de ir visitar o lugar, entendeu? Acho que cria uma outra relação, sabe? Cara, é a dimensão do mítico, sabe qual é? Isso é muito maneiro, cara. E assim, essa história da invasão francesa, as duas invasões, né, cara? Isso é uma história incrível, sacou? É absurdo não haver um filme sobre isso ainda, Sim. sacou? Não Quantas foi pessoas sabem parado. sobre isso, né? Posso meter um pouco de história a nível nacional? Porque a presença francesa aqui no continente ela foi muito forte. Por exemplo, a cidade de Belém ela foi fundada em 1616 como uma resposta do governo português quando eles notaram que a região amazônica estava sendo tomada pelos franceses holandeses. São Luís, que é onde partiu a navegação dos portugueses que fundaram Belém, era uma cidade criada por franceses. Se o Império Português na época não tivesse tomado essa atitude, a gente nem provavelmente faria parte do Brasil e provavelmente a gente estaria falando francês hoje. Pois é, cara. Você sabe, eu estava assistindo na época da pandemia uns vídeos do Eduardo Bueno, aquele Buenas Ideias, tá ligado? Conhece esse cara? É um professor de história, autor, Mais ou enfim, menos. tá? E aí, assim, eu também, assim, os vídeos dele tem alguns que são bons, assim. E um desses falava dessa invasão, né? E eu me lembrava, assim, vagamente, né, sobre isso, da escola, assim. Aí assisti o vídeo é bem interessante, assim, conta dessa trajetória do Clerc, né, que tenta entrar na Bahia, não consegue, vai parar lá na Ilha Grande, né? E aí lá ele, porra, encontra, captura, né, alguns escravizados, tal, que acabam guiando ele por um caminho pela serra lá do Jacarepaguá, sacou? Atravessa o Jacarepaguá para invadir a cidade por 9 dias atravessando lá o sertão carioca, sacou? Aqueles Que Jacarepaguá alagadiços. era cheio de pântanos, né? Uma coisa
mangues, né, ali. E você, o que eu falo é o seguinte, né, qualquer pessoa pode chegar e fazer o trajeto do Clerc, sabe? Qual foi o trajeto da invasão dos franceses? Quando chegaram aqui, nesse lugar, que eles começaram a tomar tiro dali, né, de cima, ali perto do Morro de São Bento, por exemplo. Entendeu? São coisas assim que você pode, né? Se você quiser, é uma rua comum, mas, cara, nessa rua aqui teve coisas sinistras já, entendeu? Batalhas históricas que poderiam ter, né, mudado tudo, assim. Eu acho isso muito legal, particularmente. Pode crer. Essa história é muito, muito maneira, cara. E aí eu me interessei por esse tema, fui ler depois um livro do Mansur, que é incrível, cara, que conta detalhadamente, assim, a história, a trajetória desse pirata, né? E história de pirata é muito maneiro, né? É uma temática que particularmente me interessa bastante. Lucas, Cara, é muito bom porque eu vejo aqui, por exemplo, aqui da Baixada, quando teve um professor que ele pegou, ele usou o Daimon, né, o professor Paulo, e usou a Trilha do Peregrino, né? E a Trilha do Peregrino é uma trilha que tem aqui, que pega a Baixada, quase o litoral sul todo, né? E ele foi mostrando essa trajetória, incentivando dos alunos mesmo a um dia percorrerem essa trilha e a cada local que irem era um achado com XP, né? Ah, Então isso é uma coisa muito incentivadora, né? Acaba aquele pô, pessoal que quer o XP e o XP é conhecimento que você tem, cara, em cima, né? Ou no próprio RPG da Bandeira do Elefante da Arara, eu fiquei fascinado quando eu vi o Ipupiara, né? O livro do Christopher. O Ipupiara é um marco de uma estátua que teve aqui em São Vicente, né? Cara, é uma história muito bonita, né? Tem mais de uma versão. E, infelizmente, a estátua acabou de um modo trágico quando os evangélicos foram lá e botaram fogo na estátua, né, cara? Infelizmente, teve isso. A estátua não voltou a ter mais. Tem a praça até hoje, mas não tem mais a estátua. Mas, bem, deixa eu ir para a minha pergunta. E antes que roubem a minha pergunta, eu já vou auto-roubar novamente ela. Vocês fizeram esse livro aqui com a parte PDF distribuído para a galera. Inclusive, eu já vou aproveitar e já vou contar aqui o gancho de uma coisa que aconteceu em uma comunidade, né? A gente estava levando o link para o pessoal, veio uma pessoa, né? E veio colocar o PDF somente. O pessoal e eu mesmo fomos lá em cima da pessoa e falou, não, cara, você quer divulgar, você bota o link, porque aí pelo menos tem como eles verem quantas pessoas estão baixando o link. Porque você baixou o PDF, você baixou o PDF nesse Google quando acabou. Isso querendo ou não, o PDF está gratuito. Mas, cara, isso é uma pirataria. Estamos falando de pirataria, né? Mas pirataria piratas, navegações. O que o cara fez não é uma navegação. O cara fez ali, né? E aí ele foi lá, ele entendeu e excluiu o PDF, né? E colocou ali o link, né? E colocamos em vários outros links. Só que é uma é, coisa que quem é da antiga mesmo, eles gostam do formato físico, né? E a gente acabou de vendo aqui na parte off o formato físico, né? E muito lindo o formato físico. E tem ali entre os PDFs ali para o modo de impressão e modo de capa. Vocês têm pretensão de repente, em algum momento, ter disponibilizado essa parte de físico ou até mesmo usar alguma outra plataforma, de repente usar o eClap para poder ter a impressão sob demanda, o clube dos autores, de repente fazer um financiamento pela MipoStarter para poder disponibilizar o físico, não sei. Vocês têm uma pretensão de mais ou menos como ter o físico? então, Lucas, sobre esse caso, cara, assim, por um lado, a gente quer que o livro chegue ao maior número de pessoas possível. Então, assim, a gente quer que as pessoas conheçam,
joguem, sacou? O que a gente quer é isso, que é um projeto sem fim lucrativo, né? Assim, feito dentro de um órgão público, sacou? Com o fim dele é a educação patrimonial. Por isso que foi pensado para ser um livro digital, certo? Agora, por outro lado, é importante que a pessoa vá até o site para baixar, justamente pelo que você falou, né? Assim, para a gente poder ter uma dimensão do alcance disso. E isso ajuda a, né, corroborar a nosso argumento de que o RPG tem interesse, gera interesse, está sendo divulgado e tal. Né? Isso nos ajuda a demonstrar, né, com esses números que a coisa está andando, né? Mas, por outro lado, a gente quer que o livro chegue a maior número de pessoas, tá? Agora, sobre o livro físico, então, o projeto foi criado para ser digital, tá? Isso é um primeiro ponto. Justamente para ser gratuito, para ser acessível, sacou? Para poder ser usado, enfim, uma escola, por exemplo, pode imprimir na sua impressora e encadernar em espiral, sacou? Então, assim, foi pensado para isso, muito inspirado na era da Xerox, né? Quem ouviu falar aí, eu sei, acho que vocês não pegaram a era da Xerox, né? Mas Imagina, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho isso daqui, ó, esse armário aqui, ó, é só Vai que Xerox, tá? pegaram, cara. é mesmo, né? Isso daqui é só Xerox. Tá? Cara, não pegou não, né? Obrigado pelo novinho, tá? Valeu pelo novinho. O Raga também é novinho. Continue assim. Mas é o seguinte, então foi pensado assim, entendeu? O projeto começou pensado dessa maneira. Mas, assim, é claro que o livro físico todo mundo quer, a gente, né? Eu mandei fazer o meu num site chamado Fábrica do Livro, né? Não estou ganhando nada, mas, assim, eu mandei fazer 4 cópias aqui. Ficou assim, ó, capa dura, sacou? É isso, cara. Eu mandei fazer 4 cópias, uma para mim, uma eu rifei lá entre os meus colegas lá do trabalho, que o pessoal curtiu, né, incentivou e tal, para pagar o que eu gastei para fazer essas 4 cópias. E uma eu vou dar de presente para o Alfredo, uma para o Bernardo, que fez algumas ilustrações, sacou? E é isso, assim, a gente pediu, tá tentando lá dentro do Instituto, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico da Prefeitura, né? A gente pediu uma publicaçãozinha para ser distribuída em escola, sacou? Para a gente fazer algum evento de distribuição, mas não existe perspectiva de botar esse livro na livraria, entendeu? Porque seria um contrassenso com o princípio do projeto, né? Sim. Não é, prefeitura não é uma editora, entendeu? A gente tá, isso é um projeto educacional, né? A gente está botando disponível, mas ainda bem que hoje é muito mais fácil, né? Esse, por exemplo, que eu fiz nesse site, Fábrica do Livro, usando os arquivos que estão lá disponíveis, né? Saiu R$ 140 cada volume, saiu 560, se não me engano, as 4, sacou? E chegou bonitinho, plastificado, legal, entendeu? Então, sei lá, cara, se quem quiser fazer um crowdfunding, sei lá, para juntar os amigos e fazer uma edição, pode fazer, entendeu? Divirtam-se. É isso aí. Alfredo, quer complementar alguma coisa dessa parte? Não. O bebê dele nesse sentido, sabe? E tá sob total chama resguardo da prefeitura. Então, O que você acha dessa ideia, assim, do financiamento da coisa digital ou físico, assim? Essa pergunta pergunta pra foi para mim? quem? Eu tô com você, cara. O que você acha dessa proposta aí? Olha, eu não tenho nenhuma experiência particularmente com crowdfunding, então eu não sei assim o quão que isso poderia ser factível, de fato, quantas pessoas poderiam ter interesse nisso. Tá? Mas, talvez assim cabe até uma pequena consulta agora para quem está assistindo o programa, né? Responder a você participaria de um crowdfunding disso? Já para já ter uma noção assim do que um Olha, pequeno apanhado de pessoas poderia, né, posso achar a meter meu respeito. bedelho? À vontade. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando hoje a Nada. programação inteira. É,
não sei se uma prefeitura ou um governo do estado possa um dia querer fazer isso através de uma infraestrutura e recursos humanos de uma Secretaria de Cultura. Isso aqui sou eu viajando muito alto. Mas fiquei imaginando que se pudesse ter, por exemplo, uma espécie de programa de incentivo à produção literária, incluindo RPG, em que eles acolhessem propostas de cidadãos querendo levar alguma produção literária para que a prefeitura fornecesse esses profissionais que viabilizam a parte editorial. Inclusive até com leitura, para verificar se a pessoa não está escrevendo coisas absurdas, que não dá para simplesmente publicar qualquer coisa. Tem que ter uma curadoria sobre o que poderia ser publicado. E aí, não precisa necessariamente, isso aqui, gente, só avisando, isso aqui é só uma vislumbre que eu estou tendo da possibilidade. Um órgão que não precisa ser de um órgão executivo direto, poderia ser uma instituição com ajuda de recursos da prefeitura que viabilizasse a produção, inclusive de meios físicos dessa produção literária, incluindo jogos de RPG. E aí vocês me perguntam, viabilizaria para como? Gente, aqui no estado do Pará, o governo do estado está com uma iniciativa que a gente chama de Usinas da Paz. Usinas da Paz são uma infraestrutura mínima que leva para dentro de bairros considerados de baixa qualidade de vida, em que eles levam atendimento de saúde, entretenimento, práticas esportivas, e dentro de cada uma dessas unidades tem uma biblioteca minimamente montada. Eu, por exemplo, viabilizaria impressões para serem doadas para cada uma dessas bibliotecas. Então, a campanha de financiamento coletivo seria para a comunidade ajudar a financiar a distribuição desses livros para todas essas bibliotecas, sei lá, pelo estado afora ou pelo município como um todo. Gente, essa foi uma viagem minha, mas vai que alguém que esteja escutando queira pegar a ideia. Não, Cara, inclusive, não, sim, né? É que pode falar. isso é desenho de política pública, né, cara? Assim, existe a Secretaria de Cultura, tem projetos, tem. Ano que vem, por exemplo, o Rio de Janeiro vai ser capital mundial do livro. Então, você tem editais de fomento, você tem toda uma estrutura, né? Já existe, né? A Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, né? Enfim, Ministério da Educação e tal. E assim, eu acho uma grande ideia. Eu acho que, assim, a prefeitura, uma prefeitura ou um estado, dentro das suas instituições que são voltadas para a educação e, né, promoção da educação patrimonial. Educação patrimonial não é só educação de escola, né? Assim, pessoas ficam focando muito nesse aspecto da sala de aula, mas, assim, o processo educacional acontece em qualquer idade, qualquer perfil, né? Assim, mas, assim, voltando para esse tema, assim, da produção do livro, né? Qualquer incentivo a uma produção, boa produção, uma produção de qualidade, né? Ainda mais eu acredito muito no potencial do jogo de RPG como instrumento de instrução, de educação, de cultura e tal. É uma grande ideia, só que, assim, isso está no campo do desenho de políticas públicas, que é um negócio Uhum. complicado, né? Tem toda uma estrutura montada em cima disso, voltada para isso, né? Por exemplo, ontem eu estava na reunião do Conselho de Cultura do Rio, que, tipo, só do edital da Aldir Blanc foram 37 milhões de projetos voltados para a cultura, né? Mas assim, já tem toda uma estrutura montada, né, para isso, e muitas vezes o escritor independente fica invisibilizado mesmo, né? Assim, eu entendo a tua perspectiva, né? Assim, o escritor independente, ele no Brasil realmente não é muito favorável, é difícil, né, chegar a conseguir publicar, colocar um livro, e todos esperamos, né, assim, embora eu esteja hoje, né, trabalho dentro da prefeitura, mas eu também sou RPGista, também sou, já trabalhei como professor, sou professor também, né, e todos queremos ver mais publicações, né, assim, o Estado que possa fomentar, né, esse aspecto da vida, né? Muito bom. Olha,
Lucas? Se eu puder até acrescentar uma coisa, eu vou citar 4 exemplos de que aconteceram e acontecem em torno disso do que a gente está falando. Há um tempo atrás, a bandeira do elefante da Arara, antes dela estar pela VEC agora, e tá vendo esse livro, o livro tá lindão, inclusive, eu tô com o livro aqui, ele foi pela Devir, e logo quando ele veio pela Devir, a prefeitura ajudou no livro, e ele disponibilizou para várias escolas, né? Esse livro, inclusive, até o projeto eu ganhei 2 livros do projeto, um com assinatura para mim e outro com assinatura para o projeto dele. E isso ficou durante um bom tempo. A bandeira do elefante da Gaga foi conhecida em muitos locais justamente por causa dessa disponibilidade, né? E agora, como ele tá com a VEC ela vai refazer cada um dos livros dele e os outros livros que ainda não foram feitos impressos, né? Eu fiquei muito feliz com isso. A gente teve aqui com o pessoal da VEC, inclusive. A gente teve com o pessoal aqui do Rio Pardo, no caso do Rio Pardo, que é um projeto, que é um patrocinado pela prefeitura, com uma prefeitura, e eles mostraram, o livro é lindo demais, eles vão nas escolas, né? E quando a pessoa quer disponibilidade desse livro, eles perguntam, a Tati também foi uma das pessoas que também foi atrás para ter o livro físico, né? Eu recebi aqui o livro com sacola, dado, foi muito bonito. E tem 2 projetos que estão acontecendo na Microstarter, justamente com o coisa que é um do Rio de Janeiro, que é o jogo Rodas de Samba, que a pretensão deles do Rodas de Samba é um board game, ele não é um RPG. Ah, Mas a pretensão dele é justamente de chegar. Ele tá vendo assim, viu, Tati? O da bandeira. Justamente ele chegar e ir para as escolas e instituições. O projeto, o do RB, é uma dessas instituições. Você conhece o Murilo, ô Lucas? Hã? Você conhece o Murilo? Conheço mais de um Murilo. Não conheço muitos Murilos. Tá nesse projeto do Sim, card sim, game sim. do samba. Conheço. Ah, Sim, legal. Ele é conheço. caramba. Ele é do IFAM também, tá com produção de jogos, né? Para educação. Pô, Sim. gente que. E aí tem um outro chamado Movimento Futuro, também está na MicoStarter, que são professoras que estão fazendo esse board game para o 6º ano. E a pretensão deles é disponibilizar 100 jogos desses para professores de escola, entendeu? Então, cara, é maravilhoso esses projetos todos que eu falei. Tem outros projetos, tá? Inclusive, a gente teve aqui o Vergigás, com o Ricardo Oliveira, que também é arquiteto. Quando você falou que é arquiteto, automaticamente eu lembrei do Vergigás, né? E, cara, ele fez muito em cima da região dele, que se eu não me engano, acho que é Rio Claro, né? Não vou lembrar agora de cabeça. Mas, cara, é muito bom ver isso que vocês estão fazendo, entendeu? Eu tô de ver ele sendo, de repente, distribuído físico. Eu falo tanto físico porque, assim, tem locais de escolas que não tem como chegar à parte virtual. Até porque a escola, de repente, não consegue, ou a região é de alto morro, de alto risco, ou então a própria escola, ela inibe um pouco de ter celular. Entendeu? O celular ele ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. Mas aí eu vou estar entrando de novo no papo do Raga que ele teve aqui no outro programa dele, né? De o que realmente ajuda, se o virtual ajuda ou não. Mas é aquela coisa que assim, só eu não peço até desculpas de quando perguntei do físico, mas é porque eu acho que muitas vezes ajuda a ter o físico em mãos, até mesmo para mostrar para pais, mostrar para outras pessoas em si, do que às vezes ter o virtual. Porque é quando você vai pegar o celular e ele tá com internet, a pessoa ela vai parar de jogar o PDF para olhar outras coisas. Infelizmente,
Eu É verdade. Eu concordo, Lucas. Eu gostaria, assim, existem quais os caminhos possíveis para viabilizar, né? Porque uma coisa é fazer um livro digital. Você, como eu falei, eu diagramei no Canva, contei com a ajuda de bons amigos, entendeu? Colegas lá de trabalho, na revisão, amigos do RPG, entendeu? Então, assim, fazer uma publicação em grande escala do livro, né, envolve toda uma outra logística e um outro financiamento, entendeu? A gente está pedindo lá dentro da secretaria, tentando levar esse projeto até que sejam feitas aí 100 cópias, 100 volumes, né, do livro, para ser justamente distribuído em escolas, sacou? Para que possa chegar um pouco mais longe, né? Outra possibilidade, não sei, são as pessoas se juntarem, como a gente já falou, e fazerem suas próprias edições. Junta 4 pessoas, faz, sei lá, ou 10 pessoas, já sai mais barato. Outra opção, cara, eu não sei se de repente alguma editora se interessar entendeu? A prefeitura poderia ceder, é gratuito o livro, entendeu? Poderia, não sei, não estou falando em nome aqui da prefeitura, estou conversando com vocês, então é uma possibilidade, tá? Uma editora, caso se interesse em fazer essa intermediação, a prefeitura cedeu o conteúdo e ela colocar nas livrarias, sei lá, entendeu? Alguma parceria entre editoras e prefeitura. Mas aí já não cabe a gente, entendeu? A gente eu sou pesquisador, o Alfredo é game designer, sacou? E a gente é RPGista, a gente não sei lá, editor e tal, sabe? Não, eu até tenho experiência em O editoria Alfredo. pela minha formação. Só que é isso, né? Tipo, eu não, é uma questão muito mais institucional, né, da prefeitura, de querer. Porque assim, já que eles não têm que pagar ninguém, é só preço de custo de impressão, fica bem mais barato para eles. Só que tem que ter esse interesse. E eu acho que assim, começa com 100 cópias, né? Bota para 100 lugares e vê qual é a repercussão desse livro. Entendeu? Aí se tem uma repercussão boa, né, talvez eles consigam fazer mais impressões pelo meio institucional. Mas aí é isso. Estamos limitados a isso. Que tem toda a coisa que a gente conhece, né, ainda mais na prefeitura do Rio de Janeiro, sem querer botar para baixo a prefeitura do Rio de Janeiro, Rafael. Isso dá problema aí, mas, pô, todo mundo sabe como é que funciona o funcionalismo público, políticas assim, né? Então, é contar com o ovo naquele lugar da galinha, né? Porra. Não, cara, veja só, copo meio cheio e meio vazio, né? Tem ali as oportunidades para realizar algumas coisas, como acabou saindo a coisa, mas é limitado, cara, porque o cobertura é sempre curto, né? Não é Assim, nem se muito tem praia, nem muito montanha. É. Coisas assim. Vamos pra rádio pra gente poder sair desse. Vamos pra rádio, Raga. Podemos então seguir para a rádio? Então tá. Galera, chegou o momento que a gente faz uma brincadeira de misturar RPG com música. Aqui as pessoas presentes irão indicar canções que se relacionam com o tema de hoje, que é o Rio 1710. Ou seja, Lucas, Rafael e Alfredo vão indicar canções que se relacionem com o jogo. E aqui, a começar pelo Lucas. Cara, eu vou contar como que primeiro foi essa parte da minha música. Porque quando eu venho, eu queria algo específico, muito específico. Então eu fui no grupo do. Eu fui num grupo de RPG do Rio, né? Que tá tendo evento, que é o pessoal da iniciativa, e perguntei, e aí, gente, tem esse jogo aqui, qual música vocês indicariam? E aí o Thiago do Arcânia veio com uma música. Eu mal tinha ouvido porque eu estava com bitadeira do meu lado no serviço. Né? A gente estava quebrando parede. E eu falei, cara, então beleza, vai ser essa música aqui. Agradeci a ele. Coloquei lá no grupo e o pessoal falou assim, cara, não é melhor uma música em português? E eles tinham acabado de colocar a música deles. Não é melhor uma música em português? E eu falei assim, caramba, é verdade. Né? E eu falei assim, pô, eu agradeci o Thiago, tudo agradeço ele aqui. E eu falei assim, caramba, realmente eles me deram uma indicação de várias bandas que tinham relação com o Rio, inclusive do Alfredo. Alfredo, cara, eu quase escolhi aquela música, eu
cangaceiro, porque mexeu com o cangaceiro dentro de mim. Né? Ah, tá, o Soulfly lá. O Soulfly, porque, cara, é só uma pequena coisa aqui assim. Né? Chapéu de cangaceiro. Ah, caralho, maneiro. Entendeu? Então, tipo, ele falou, cara, eu falei, filho, calma, peraí, o jogo não é cordel. Sossega o teu facho. Né? A Tasha até falou, um dos grupos que incentivou bastante do livro, falou, foi o cordel, porque o Pedro Borges é do Rio de Janeiro. Né? E aí, nisso chegou, foi lá, falei assim, cara, eu preciso escolher uma música. E aí, quando eles falaram o surto, o Rafael falou, eu fui correr e eu achei um show da banda 14 Bis com o surto, com vários outros pessoal, com várias outras. Isso. E aí, esse show, né, tinha uma trilha sonora chamada 1974. Cara, foi lindo. Eu viajei, eu tava no meio do ônibus, né, voltando para casa, lendo o Rio, e eu falei assim, caraca, velho, eu acabei viajando com a música aqui, lendo o livro do Rio 1710. Falei, vai ser essa. E até, inclusive, ele falou, não era essa música, era a banda. Essa banda mesmo, é que você pegou uma versão 14 bis, mas eu achei bem maneiro. Cara, eu preciso fazer uma ressalva, assim, eu não tinha entendido bem como era esse momento, né, cara? Quando achei interessante pra caramba, eu achei que seria tipo uma rádio que ficaria uma trilha sonora de fundo, assim. Quando você falou, eu pensei logo no Brasil profundo, né, cara? E eu não sei se é uma boa trilha para jogar RPG. Eu realmente não pensei nisso. Eu pensei numa música que eu acho que transmite assim o espírito desse Brasil mítico, sabe? Essa coisa do assim das raízes mesmo, sabe? Aí eu escolhi lá um Elomar, que é um grande violeiro. Eu e o Alfredo, a gente meio que estava nessa sintonia assim, um pouco por causa do jogo a campanha que a gente fez de GURPS nesse cenário, né? Que tinha essa pegada meio cangaceiro, assim, sabe? Meio explorador e tal. Então a gente seguiu nessa linha meio das modas de viola, assim, a coisa bem rusticona, né? Eu não sei se é bom para jogar RPG, mas é um som maneiro aí, espero que vocês gostem. Cara, eu te digo antes de eu passar pro Alfredo que é sim. A gente já teve várias indicações de músicas que muitas vezes o pessoal até falou assim, cara, mas será que tem? Tem, sempre tem, cara. E justamente tem jogos que dá para usar essa música, cara, numa viagem muito, muito gostosa, muito sensacional, cara. Alfredo, a tua indicação de música. Então, eu indiquei uma música do Tião Carreiro e Pardinho, cara, dupla sertaneja raiz, não é sertaneja universitária, essas porcaria não. Cara, o nome da música é Fim da Picada. Depois que vocês ouvirem, fala, pô, vai botar sertanejo, caipira, tem gente que não gosta disso, ainda mais quem gosta de rock, né? Presta atenção na porra da letra. Foi mal palavrão. Presta atenção na letra. O cara é muito cabra macho, rapaz. Esse pessoal que veio colonizar o Brasil, esse pessoal é muito, muito doido, muito. É um pessoal muito corajoso. Então acho que essa letra aí pega um pouco dessa essência. Os aventureiros, né? Assim. E agora a indicação do Rafael. Eu falei. Oi? Ele já deu indicação? Foi? Eita, Lele! Que eu vi vocês num bate-papo, no trelelê. Eu disse, deixa esses dois matarem uma galinha aí, se resolverem, que daqui a pouco outro indica. Mas eu comi mato agora, mas não tem problema. Tá aí todas as indicações de canções para vocês curtirem jogando Rio 1710. Agora, Lucas, vamos para as atualizações? Bora, pode fazer as atualizações. Então, bora. Então, botar aqui para a galera acompanhar a gente, que é uma prévia que a gente faz da revista Giro da Semana RPG, que é um apanhado de várias atualizações que rolaram na semana de RPG que o Lucas faz. E a gente aqui traz essa provinha, que é a atualização das campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil. Sempre faço esse levantamento nas quintas-feiras,
E hoje registrei 18 campanhas de financiamento rolando ao mesmo tempo aqui no Brasil. Mas antes de dizer quais são essas 18, deixa eu só mencionar aquelas que já se encerraram ao longo desses últimos dias. Se encerrou Might Blade Classic 20 anos, que fechou com 284% da sua meta base de R$6.000. Parabéns para a Coisinha Verde por mais uma campanha bem sucedida. Também encerrou Savage Worlds, a cidade do sol a vapor, que fechou com 291% da sua meta base de R$6.000. Também deixamos aqui nossos parabéns para a galera da Odyssey Publicações. Também encerrou Mork Borg, que fechou com 113% da sua meta base de R$28.000. Também deixamos aqui nossos parabéns à Rug Immune Editora por esse projeto. Também fechou Breachers, Fendas de Sempre Eterna, que bateu 531% da sua meta base de R$60.000. Também deixamos os parabéns para a galera da Nat20 Games. E agora a gente vai falar das campanhas que estão correndo. Inicialmente para aquelas que vão se encerrar nos próximos dias. O primeiro é o Divine Collection, livros reimaginados e livro-jogo, que está com 5% da sua meta base de R$5.000. Tem o Pacotão Lampião 2, por Jorge dos Santos Valpassos, que está com 50% da sua meta base de R$400. Tem o Tanares RPG pós-campanha Late Pledge, que está com 103% da sua meta base de R$10.000. Então estão aí essas 3 campanhas que irão se encerrar nos próximos dias. Se vocês ainda não apoiaram, aproveitem a oportunidade de fazer o seu apoio antes que se encerre. E agora, passando rapidinho, as campanhas que tem aí bastante tempo para rolar e vocês avaliarem a possibilidade de apoiar. Tem aqui em primeiro Simbaron RPG de Fantasia Sombria, que está com 743% da metabase de 15.000. Tem o Assimilação RPG, que está com 45% da metabase de 300.000. Tem o Quero Mais Cordés, que está com 158% da sua metabase de 2.500. Tem as Relíquias do Reino de Ametista, que está com 246% da sua metabase de R$ 1.888. Tem o Dados e Acessórios de RPG Mago dos Dados, que está com 66% da sua metabase de R$ 7.000. Tem o Jornada Real RPG, que está com 3% da sua metabase de R$ 2.260. Tem o Sistema OCTA de RPG, que está com 255% da sua metabase de R$ 500. Tem o Ed Vanguarda da Resistência, que já está com 11% da sua metabase de R$ 20.000. Tem o Punk Apocalyptic Late Pledge, que já está com 216% da sua metabase de R$100. Tem o Expandindo a Fenda, que é a estreia dessa semana, que já está com 1.928% da sua metabase de R$500. Tem também outra estreia da galera da RPG Planet, que é o EZD6, que já está com 35% da metabase de R$ 21.000. Tem o Como Te Me Encontrei, que já está com 17% da sua metabase de R$ 8.400. E tem o Atlas RPG Manager, que já está com 0% da sua metabase de R$ 50.000. E para fechar, 2 campanhas que não tem prazo para acabar, está rolando aí ad infinito, que é o Guia de Schlefswalk para Coisas Impensáveis, que está com 14% da metabase de R$ 88.000, e o Terra da Opressão, últimas edições de livro-jogo, que já está com 176% da sua metabase de R$ 195. E aí, falando de números gerais, registramos essa semana um montante financeiro de R$ 168.411 de apoios financeiros ao longo da semana. Comparando com a semana passada, teve um aumento de R$ 77,7 mil, e comparando com a média dos 12 últimos meses, teve também ainda foi inferior à média de R$ 19,6 mil. Mas olhando aqui o gráfico, já teve aqui um aumento significativo. A linha laranja é a linha da média dos 12 últimos meses, e o azul são as medições semanais, sendo que dessa semana foi esta aqui da direita. Observando as 5 campanhas que mais financeiramente foram apoiadas, em primeiro lugar ficou Breachers, Fendas de Sempre Eterna, com 56,9% daquele montante que eu citei. Em segundo, Assimilação RPG, com 13,5%. Em terceiro, Mork Borg, com 6,7%. Em quarto, Expandindo a Fenda, com 5,7%. Em quinto, Tanares RPG pós-campanha Late Pledge, com 5%.
E para finalizar, olhando o volume de pessoas apoiando os projetos, registramos um saldo positivo comparado com a semana passada de 272 apoios e também comparando com a média dos 12 últimos meses, também foi positivo com 176 apoios. E aqui está o gráfico, a linha da média está aqui na laranja, então a azul passou da média e foi lá para cima. E aí, para finalizar, as 5 campanhas mais bem apoiadas ficou, em termos de volume de apoios, ficou Breachers, Fendas de Sempre Eterna, com 34,1%. Segundo, Expandindo a Fenda, com 26%. Terceiro, A Simulação RPG, com 11,5%. Em quarto, Morkborg, com 7%. E em quinto, EZ16, com 4,2%. Lucas, seus comentários sobre essas atualizações? Bem, explicando aqui um pouco para tanto para o Alfredo e para o Rafael, e para quem aqui nunca acompanha de repente a gente, de repente está aí, a gente, quando a gente faz esse apanhado geral, né, toda semana, a gente pega tudo que está de lançamento, eu pego tudo que está de lançamento que teve na comunidade, em site, em Tio, agora o Crap, que eu vou ter que ir lá, eu acabei vendo que está tendo lançamento toda semana, então eu vou incluir o Crap aqui, né, e vários outros lugares e coloco esse compilado. E o Raga, ele fala que não é uma revista, fala que é uma revista, né, pelo modo como fica. Tanto que o modo como o Raga mostrou ali, eu falei, cara, tá muito lindo. Por favor, continua assim, Raga. Eu sei que às vezes ele não tem tempo, tá, gente? Mas, cara, tá lindo demais o modo como o Raga fez. Né? Esse nome Expandindo a Fenda é demais, assim. E aí, cara, eu quando a gente faz aqui pelo levantamento do mês, a gente já sabe. Isso é uma coisa que já é fixa. Início do mês, quando chega perto do bagulho de pagamento, começa a dar aquela aquecida. Chega no meio do mês, que aí é a virada de cartões, começa a crescer ainda mais. Chega depois, quando tá na penúltima semana e na última semana que todo mundo tá sem dinheiro, começa a cair, né? E aí volta isso. E principalmente quando são os meses de dezembro, janeiro e julho, e incluindo também fevereiro e julho, é uma queda tanto de financiamentos e tanto de taxas de valores, que é bem incrível isso, entendeu? Eu falo que são as piores épocas para a pessoa escolher um RPG, financiar um RPG. Você Mas acho que, quer... assim, esse apanhado, né, assim, Uhum. é uma coisa que a gente acompanha, né? Eu, pelo menos, acho que o Alfredo também não. É muito bom, assim, ver esse volume, sabe? Assim, a gente ter noção disso, ter dimensão, né, da criação de jogos brasileiros, né? Isso é muito legal, assim. Esse é um tema, cara, criação de jogos brasileiros, sabe? Eu acho que é um tema muito interessante, cara, muito pertinente para a educação, né? E E a pouco gente... explorado, né? É pouco difundido, né? Isso, assim, esses meios que a gente tem hoje para criar e tornar possível esses projetos, cara. Muito legal ver essa dimensão, né? Que você trouxe, assim. E a gente, inclusive, dia 21 agora de dezembro, né, tá chegando perto, é o dia do RPG brasileiro, né? A comunidade, a gente criou tanto o dia do Dia Nacional do RPG, que é em fevereiro, e também foi criado o dia do RPG brasileiro, quando foi lançado o primeiro RPG no Brasil, que foi o Tagmar. E aí a gente comemora essas duas datas, e tem outras datas, inclusive, o dia do RPG solo, tem outras datas, inclusive, aparecendo por aí, que logo, logo a gente vai falar disso mais pra frente, né? Agradecimentos especiais ao pessoal de novo, do pessoal solo, que incentivou isso. E, então, falando aqui, principalmente de um que foi o Morkborg, cara, eu passei uma aflição. O Poto Lobo sabe disso, porque eu toda hora falando, cara, tem que bater, tem que bater, tem que bater. Vamos lá, comunidade, vamos lá.
E aí foi o Douglas, foi um outro, foi o PC, foi o Marco Bini do Nocturne, foi um monte de gente. Vamos lá, pessoal, vamos fazer por onde bater. E bateu. Foi aquela gritaria, foi aquela tiro forado de bomba. O pessoal falando, caraca, bateu, bateu, velho. Agora vamos lá, vai, Rubimund. Agora honra a tua palavra. E, cara, foi uma festa esse. Então, dentre todos, eu estou muito feliz que o Tanares está aqui também no ranking. Que o Tanares é um de fora, mas feito por brasileiros. Então, é muito bom ver algo brasileiro que foi lá fora, mas vindo aqui para o Brasil. Né? Então, parabéns muito, tanto o Morkborg ter conseguido ter sido financiado e ao Tanares nessa vinda para o Brasil. Beleza. Agora chamo o Rafael para tecer seus comentários sobre essas atualizações. Desculpe, cara, não entendi a pergunta. Quais Não, é atualizações? para você fazer seus comentários, inclusive até continuar comentando aquilo que você havia feito ainda agora. Então, cara, eu preciso fazer uns agradecimentos, né? Talvez seja um bom momento, assim, rapidamente, tá? Tem algumas pessoas que eu gostaria de agradecer, como eu falei, esse projeto foi feito, só foi possível por conta dessas pessoas, dessa sorte imensa que eu tive, né? De ter essas pessoas próximas que acreditaram no projeto e incentivaram, né? De alguma maneira. Então, assim, a Laura, que é a Laura de Blasi, a presidente lá do IRPH, que ouviu, acreditou, né, deixou eu trabalhar com bastante liberdade, entendeu? Senão não teria sido possível, né? O coordenador também, o Fabrício, que também é jogador de RPG, né? Como eu falei, pô, um grande cara que está lá, trabalha lá pelo patrimônio, um cara realmente apaixonado pelo Rio e pela cultura do Rio, pela história. Além disso, meus colegas lá Henrique e Juliana, tem uma história engraçada para contar desse livro, cara. O primeiro grupo a jogar, antes do livro existir, o filho de uma amiga minha do trabalho ia fazer 15 anos. E o moleque tava doido para jogar RPG, sacou? E aí, cara, ele pediu pra esse nosso colega, né, que é um casal que os dois trabalham lá, assim, ele pediu pro cara mestrar para ele e pros amigos, como aniversário de 15 anos. Mestrar um RPG qualquer, que ele queria jogar, juntar os amigos para jogar RPG. E esse meu amigo, cara, sugeriu para ele jogar esse nosso sistema, que estava quase pronto, estava em finalização, mas estava quase pronto. E aí, cara, foi um mal barato, assim, a primeira experiência de jogo desse sistema do Rio 1710 foi nessa festa de 15 anos, né, do Tomás, esse garoto, esse amigo nosso lá, né, filho da Paula, né, e eu fiquei muito feliz com isso, cara, que a experiência foi legal, os garotos jogaram nesse dia, jogaram umas 3 ou 4 sessões, sacou? Então, assim, rolou um envolvimento mesmo com aquilo, o Henrique, né, que é esse padrasto do Tomás, meu colega lá, que também é revisor, também ajudou muito, também preciso agradecer a ele. Ele mestrou essas 4 sessões para esses garotos de 15 anos, sabe? Desse sistema que estava nascendo. Pô, foi incrível, cara. Fiquei muito feliz com isso. Então, assim, também agradecer, aproveitando ao Tomás, ao Henrique, a Juliana também, que foi revisora também do projeto. E aos meus amigos, cara, imensamente, o Alfredo Bernardo, principalmente, né? Alfredo, que, pô, desde antes de existir esse projeto, o personagem dele no jogo de GURPS, cara, foi, assim, acho que o personagem de RPG mais interessante, mais maneiro que eu já vi, sabe? Qualquer campanha que eu já tenha jogado. Depois ele pode apresentar esse personagem, se vocês quiserem deixar. Então, assim, cara, Não mesmo. o Só, Alfredo. só uma correção, Rafael, não é por mal, mas essa faixa de agradecimento é depois dessa faixa que a gente está fazendo agora. Sim, eu meio que fui para esse caminho. Mas já ficam os agradecimentos, já contei uma história a mais aí e tal. Mas me digam, assim, outras dúvidas que vocês possam ter, assim, ou se tiver alguma pergunta de alguém aí no chat, sei lá, não sei o que mais vocês querem Não, tranquilo. saber. Não, é que a gente pede comentário em cima do que a gente fez no levantamento. No meio que já tinha comentado, e aí eu sempre Falei, né, assim, achei fantástico esse trabalho de apresentar para o público, no caso para a gente, para quem está ouvindo,
essa dimensão, né, da criação de projetos autorais brasileiros, sabe? Eu achei muito interessante. Eu gostaria de conhecer mais, assim, entender melhor cada um, né? Eu já conheci alguns, como eu falei, tem esse amigo, o Murilo, né? Que ele trabalha no IFAM também com essa temática, assim, participa do grupo que está esse projeto do samba, do card game, né? Eu gostaria, estou pensando no próximo ano em, de repente, criar um card game também com esse tema do patrimônio cultural, meio que já está se delineando, assim, então, assim, deve continuar com essa linha de trabalho lá, né? É isso, cara. E o quantitativo é interessante também, né? A gente tem essa noção de qual o perfil das pessoas que está incentivando, qualquer iniciativa para integrar, né, esse público que joga, que consome, que se interessa por esses temas, é muito bem-vinda, muito, muito válida, sabe? Beleza. E agora eu chamo o Alfredo. Alfredo, que comentários você nos reserva sobre essas atualizações de campanhas? De campanhas. Não, eu fiquei curioso com o Expandindo a Fenda ali. É jogo só para adulto? Qual é dessa fenda aí? Depois, Cara, depois acesse o link para conferir a descrição da campanha. Tá aí quando o nome chama atenção pro jogo, olha só. Uhum. Isso é um marketing bem feito. o Expandindo a Fenda, ele é uma atualização por ordem paranormal que o autor está fazendo, né? Da visão dele. E aí, então, ele está fazendo baseado nisso, né? Uhum. Do ordem paranormal. É um pouquinho mais ou menos do que eu entendi por alto, né? Eu Ele é uma não expansão, ele li resolveu muito. fazer um suplemento que ele mesmo no texto diz que é o maior suplemento já feito por fãs para o Ordem Paranormal. Mas já é a quinta pessoa que me fala isso, né? É marketing pessoal, né? Brincadeiras à parte, assim, né? Que, pô, eu também, quando passou isso, eu confesso que eu dei uma parada. Mas o tema é muito Quinta série, maneiro. né? Quinta série não sai de mim, assim. Quinta série, pô, eu Sai. tenho que segurar para não falar palavrão, desculpa. Sim. Luquitas, está contigo. Relaxa. Bem, agora a gente fala o que rolou na semana com os nossos, conosco, né? E com vocês. O que pode, de repente, ser que role nas próximas semanas. A parte de agradecimento, que o Rafael até, inclusive, também já fez, né? De repente, que se esqueceu de falar alguma coisa, esse é o momento de agora. Até, se de repente quiser falar suas redes sociais também. Essa semana, eu tive a penúltima ou antepenúltima campanha do Serpentes e Traições com o Vilto Reis, que é daqui, inclusive, da Cacaneca, né, do Nascida para o Outono. E tá aqui o livro aqui também. Ah, vocês estavam Eu deixei perguntando aqui. de campanhas que a gente tá jogando? É isso? Não, 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 não. Não, agora a gente fala o que rolou na semana conosco, né? Ah, sim. E aí, essa semana, no domingo, eu vou me encontrar com o pessoal para a gente estar treinando alguns jogos e jogando da equipe. Para o próximo domingo, que vai ser dia 22, a gente vai estar jogando rodas de jogos. A gente vai estar fazendo evento do Rodas de Jogos com tema festas lá na Fábrica de Cultura de Santos, né, o presencial. Talvez vai ser que role a última ou penúltima sessão, né? Estamos torcendo que seja a última, porque depois entra a semana de Natal, e a semana de Natal é tudo corrida para todo mundo, né? E aí não dá para jogar RPG lá no Serpentes e Traições. E também estou participando do Maratona Literária Luzes Literárias com as meninas, inclusive uma das meninas estava aí no chat, e está sendo muito legal. Hoje teve um bagulho de investigação para descobrir quem foi o assassinato, e o meu chalé, o chalé do leste, honrou nessa parte de ser assassino ali. Mas foi bem legal, foi bem divertido ver. E também teve o Literavec. Esse sábado agora, eu vou fazer a live
com a parte de narrativas diferenciadas, o tema. Eu acho que vai ser bem legal isso, né? Rafael, o que rolou contigo na semana? Ou que vai ser rolar nas próximas? Peraí, desculpa. Desculpa, eu vou fazer uma finalização, além dessas pessoas que eu já agradeci, né? Pode falar, pode falar. Tem uma pessoa também, o Luiz Ricon, que foi um colega que eu conheci. O Luiz Ricon, ele é o autor do Desafio dos Bandeirantes e do Mini GURPS, né? Eu conheci ele por acaso dentro da prefeitura, ele é funcionário da Multirio, né? E por acaso, assim, estava numa reunião na Multirio, um colega falou que tinha um cara que jogava RPG também lá. Se vê, era o Luiz Ricon, autor, um cara que eu admiro, que eu já joguei os livros dele e tal. E ele acabou ajudando também no projeto, sabe? Ele foi consultor, foi revisor também, né? Então, pô, um grande agradecimento aí a ele. E acho que foi, né? Pô, o Alfredo e o Bernardo, cara, são meus amigos de infância, entendeu? Eu jogo com eles toda semana. Tenho muito a agradecer aos dois, assim, pela colaboração, cara. Foi genial, assim, é muito bom jogar com esses caras. E foi muito legal, assim, fazer esse livro tendo esse apoio, essa um deles, né? E acho que é isso, cara. O que eu quero divulgar, o Instituto, né? O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, é esse arroba, né? Arroba Rio Patrimônio da Humanidade. E é isso, estamos trabalhando. Nosso site tem atualizações, tem todo o acervo arqueológico, enfim, tudo que está acontecendo na prefeitura ligado ao patrimônio, a gente procura divulgar por essas redes, principalmente o Instagram, o Facebook e o site, né? E quem tiver interesse, quem tiver no Rio, quiser conhecer mais sobre a história da cidade, seu patrimônio cultural, vem com a gente. É E isso aí. você, Alfredo? Bem, eu tenho que agradecer o Rafael por ter me convidado para esse projeto. E a vocês por terem nos convidado, nos chamado aqui, né? Para conversar. Um prazer. É isso. Joguem RPG. Pode Mas deixar. faça o livro e joguem. Pelo menos usem como cenário, assim, né? Nem que não vão jogar no sistema, ok, assim, mas veja um cenário, pô, o Rafael construiu com uma carinho, com uma dedicação, assim, pesquisa Pô, imensa, muito entendeu? inteiro. Joga o sistema também, que está muito bom, cara. Pô, sistema também. Tem que jogar o conjunto Não, completo. joga a porra toda, né? Mas vale a pena pelo menos baixar para ver um pouquinho do livro, assim, que é um ótimo, no mínimo, é uma ótima fonte de conteúdo, né? Para qualquer RPG passado nessa época. Inclusive, eu já deixo até o convite aqui ao vivo mesmo para vocês. Quando vocês tiverem algum outro projeto, qualquer coisa que vocês forem lançar, aqui vai estar de portas abertas, o Giro da Semana RPG. Vocês agora têm meu número, vocês podem estar em contato comigo e avisar, olha, Malk, vai ter tal lançamento, a gente vai fazer o card game, vai fazer um suplemento do Rio, vamos fazer um novo jogo. Se tanto você, Alfredo, tanto você, Corey, vocês podem entrar em contato comigo e a gente de repente faz uma outra live, a gente sempre tá aqui de portas abertas, cara. A gente sempre deixa essa oportunidade pra galera aqui. Tá? Muito obrigado, Valeu. cara. Digo mesmo, se estiverem no Rio, alguma divulgação de algum trabalho aqui também, na medida do que a gente puder ajudar, contem com a gente. O Raga pode ir pra despedida. Beleza, então galera, quem assistiu a gente até aqui, muito obrigado. Também agradeço ao Rafael e ao Alfredo por terem compartilhado suas experiências e vivências em torno do jogo Rio 1710. E para finalizar, como tradição aqui do canal, peço para que o Rafael, para que o Lucas e o Alfredo, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica! Tchau, Tchau, Lelico. Ah, valeu, Lili.